Quando se fala em humanização dos animais, é muito comum que a gente pense nos animais domésticos. E é interessante porque há sempre um ponto de vista que trabalha em favor daquilo que nos afeta. Então, o que eu quero dizer com isso? Falar em humanização do animal não é só no seu animal doméstico, só naquele que você está acostumado a ver, etc. Se nós vamos falar de uma humanização dos animais, e aí eu tenho uma certa restrição com essa questão de humanização, tornar o animal humano, que não é humano, mas aí é uma questão filosófica, depois a gente entra nisso num outro momento. Então, que se humanize toda a geração animal, digamos, todas as espécies animais, independente se é só o animal doméstico ou não. É muito comum que a gente tenha essa afeição pelo cachorro, pelo gato, pelo periquito, aquilo que a gente cria, mas não tem essa afeição por outros animais que também sofrem com esse tipo de situação de degradação, de destruição, enfim, essa situação que acaba colocando as espécies em extinção. Então, que se fale de um todo, há uma proteção, então que se proteja um todo, que se cuide de um todo e não só desses específicos. Mas acho que é algo positivo, é algo necessário, mas há também questões de outras ordens que são necessárias que se entenda e que se olhe também no primeiro momento. Olha, é um pouco complicado você tentar trabalhar com essas duas áreas, tanto filosofia ou sociologia, para falar de humanização de animais, porque, em princípio, são áreas que não envolvem diretamente a questão animal. Em segundo ponto, se eu levo para outros aspectos, como, por exemplo, bioética, e você tem hoje toda uma política em volta dessa proteção dos animais, eu posso até chegar a falar, como já existem algumas cidades por aí, de um código de ética animal, de proteção, mas também de comportamento para lidar com esse animal. Filosoficamente, seria muito complicado por questão das características humanas em relação às características animais. Sociologicamente, poderia-se falar de uma análise de sociedades, de modelos de grupos, mas também muito complicado a gente levantar isso cientificamente. Porém, é que a gente pode falar enquanto convivência, enquanto relacionamento humano-animal em sociedade, em vida não social, enfim. Acho que a necessária colocação, na verdade, é que o humano precisa entender que não é mais ele, como se foi há alguns anos atrás, o grande subjugador das espécies, aquele que se sobrepõe às espécies, mas ele é parte do todo. Antigamente se falava muito do humano que controla o meio ambiente, que se sobrepõe ao meio ambiente, que é o grande rei da natureza, e hoje não se tem mais essa visão. Hoje a gente entende que o humano ele é parte do meio ambiente, ele é integrante desse meio ambiente e, portanto, tem que aprender a conviver com espécies. Eu acho que isso é o ponto central dessa reflexão. Também é outro ponto meio delicado, porque a gente precisaria avaliar todo um contexto. E claro que isso leva um tempo, eu não tenho acesso aí a estudos sobre isso, mas de primeiro momento a minha preocupação surge quando a gente começa a inverter um pouco as situações. Não que o animal não mereça, mas há também casos que a gente precisa chamar a atenção como a questão humana mesmo. A gente tem visto nesses últimos dias, por conta da queda das temperaturas, pessoas que estão morrendo nas ruas por conta de frio. É uma coisa inaceitável você pensar num país como o nosso, numa era como a nossa, pessoas ainda morrem de frio porque estão nas ruas sem nenhum tipo de agasalho. Então talvez é preciso pensar sim, claro, na questão animal, mas acho que mais urgente também é levar em consideração algumas questões humanas, problemas típicos, que podem também levar a problemas com os animais. Se a gente não cura, não resolve um problema aqui, eu acabo abrindo margem para todo um contexto de problemas, de situações que se agravam. Aí depende muito da linha que você trabalha. Hoje há políticos que estão se dedicando à causa animal, têm defendido a causa animal, e o foco do seu trabalho é essa mesma causa animal. Então depende muito do ponto de vista. Agora, quando você coloca a questão animal como saúde pública, e de fato a gente precisa parar para pensar nisso, pessoas que pegam animais, depois os abandonam nas ruas, isso gera todo um problema social. Começa com a falta de responsabilidade dessas pessoas, a falta de consideração, e depois isso desemboca num problema de ordem social, porque esses animais vão ficar nas ruas.
e provocando aí uma série de situações, além de estar numa situação de fragilidade, de risco à própria vida, de situação de abandono, eles também estão aí propagando uma série de problemas de ordem pública, precisam ser pensados. Então todo um processo que precisa ser observado pelos órgãos municipais, estaduais, federais que sejam, para que a gente tenha essa noção de preservação também desses animais. E pensar também não só no animal que a gente está acostumado de cidade, doméstico, mas aquele que está circunvizinho, aquele que está na nossa fauna aqui em volta, esse que está em extinção, esse que é parte do processo natural, e também aqueles que estão hoje em situação de cativeiro, que são criados tipicamente para um abate, Então, rever talvez essas questões todas, essas situações todas, parar para pensar como é que nós vamos lidar com isso de uma maneira bem geral, bem global. Acho que é uma situação que ainda vai caber muito debate, muito ponto de vista precisa ser trabalhado ainda, mas o essencial é que haja um diálogo e essencialmente esse diálogo que vai promover um consenso numa sociedade. Eu acho que há coisas que precisariam ser feitas que não são feitas. Um exemplo muito claro disso é que eu não vejo hoje uma preocupação tão grande dos meios políticos com a questão animal como um todo. Há uma preocupação enquanto interesses determinados, mas a preocupação política, ela hoje é irrisória. Só se preocupa quando há alguma segunda intenção, quando você tem alguma coisa a mais. Então, quando você quer chamar a atenção para alguma coisa, quando você quer demonstrar uma outra coisa. Mas, essencialmente, você vê que projetos na linha da causa animal, de proteção, mesmo conservação, preservação, políticas de saúde animal que são públicas, são irrisórias, praticamente inexistentes. Porque há outras situações que devem ser observadas. E, na verdade, o que não se observa é que a própria situação animal ela pode desencadear outros problemas de ordem social.